Você já se perguntou por quê, mesmo em silêncio, alguns homens dominam os jogos que os outros imploram para entender? Por que certas presenças não precisam de palavras para subjugar desejos, inverter papéis e dissolver defesas? A maioria acredita que o poder está no discurso, mas Nietzsche sabia. O verdadeiro domínio começa quando você aprende a calar e ainda assim comandar. Vivemos cercados por vozes que ensinam como agradar, como conquistar, como ser aceito, mas nenhuma delas ousa revelar a arte mais perigosa de todas, a de não precisar. A mulher não teme o homem que a deseja, ela teme o homem que pode ver, lá sem se curvar. E é aí que tudo muda. Porque no instante em que você para de buscar aprovação, você se torna o espelho no qual ela não consegue parar de olhar. Nietzsche não falava de estratégias, falava de forças. Forças que se movem no inconsciente, que sussurram por trás de olhares, que erguem ou destroem sem tocar. Ele não via a mulher como inimiga, mas como um enigma que só pode ser decifrado por quem já venceu a si mesmo. E talvez seja por isso que o silêncio do verdadeiro homem assuste mais do que 1000 declarações de amor. Então eu te pergunto, o que há em você que ela não consegue manipular? O que permanece inabalável quando tudo ao seu redor é charme, teste e sedução? A resposta não está no que você diz, mas no que você se recusa a ceder. Naquilo que você representa em silêncio, uma ameaça ao controle invisível. E é por isso que ela testa, não para te destruir, mas para ver se você já se construiu. Este vídeo não é sobre vencer mulheres. É sobre deixar de ser vencido por sua própria carência. Nietzsche não escreveu para agradar ele, escreveu para despertar. E talvez, se você ouvir com atenção, descubra que tudo que você buscava nelas estava pedindo por redenção dentro de você. Ela não testa sua força com socos, ela testa com silêncios, com olhares que parecem distraídos, mas medem sua alma. A mulher que conhece seu próprio poder não grita, ela observa. E Nietzsche enxergava nisso algo muito além do comportamento. Uma dança ancestral entre forças opostas, onde o homem só sobrevive se souber resistir sem entrar em guerra. Você não é derrotado quando perde, é derrotado quando reage. Para ela, o homem que reage é o homem que sangra, que precisa provar, justificar, implorar reconhecimento, e esse é o tipo de homem que pode ser facilmente domado. Mas o homem que permanece imóvel diante da tempestade emocional, que não suplica por aprovação, que não se afeta por gestos simbólicos, este sim é uma ameaça real, porque ele não se curva ao desejo de ser desejado. Nietzsche não via o feminino como fraqueza, ele via como intensidade pura, caos em forma de beleza, força disfarçada de ternura. E por isso alertava, o homem que busca ser compreendido por toda mulher se perderá em todas elas. A compreensão não é o caminho. O domínio de si é, pois a mulher não quer traduzir você, ela quer descobrir se você é digno de permanecer indecifrável. Por trás de cada "por que você não me responde?" está o desejo inconsciente de ver se você é moldável. Por trás de cada jogo está a pergunta silenciosa: você já se rendeu a mim sem perceber? E enquanto você tentar vencer esse jogo usando lógica, palavras ou estratégias banais, continuará sendo apenas mais um no tabuleiro dela previsível, plástico, descartável. O verdadeiro poder começa quando você entende que não precisa vencer o jogo, porque já entendeu que ele não te define. Você não está ali para competir, está ali para existir. E essa existência silenciosa, intacta, inviolável, é o que a desconcerta. Nietzsche diria, o homem que não se explica é o homem que já superou a necessidade de ser aceito. A linguagem mais letal entre um homem e uma mulher não é falada, é a que se instala nos espaços entre as palavras. Nietzsche via no silêncio a mais poderosa forma de afirmação, porque quem domina o silêncio não busca permissão, nem tenta convencer, ele já é. E é exatamente por isso que o homem que cala com propósito amedronta. Ele não está em busca, ele é a busca encerrada em si mesmo. Ela irá provocá-lo. Irá rir mais alto para ver se você tenta calá-la, se a deseja de mais ou de menos. Irá desaparecer para medir sua reação, reaparecer para testar sua ausência. E o homem comum
escravizado pela necessidade de validação, cairá. Porque ele não suporta o vazio, ele preenche o silêncio com carência. Mas o homem que aprendeu a contemplar a si mesmo suporta qualquer ausência, porque não é dela que se nutre. Nietzsche nos lembrou: quem tem um porquê, suporta quase qualquer como. Mas o que ele não disse explicitamente é que o verdadeiro porquê do homem jamais deve ser uma mulher, porque se for, ela o verá como fraco, não importa o quanto ele a ame. O homem que se ancora em sua missão, em sua vontade de potência, não pode ser desviado. E isso é o que mais a intriga. O homem que não perde o centro nem por ela. Ela quer saber se você é um eco ou uma rocha. Se se curva ao toque sutil ou permanece inteiro diante do desejo mais intenso, não porque ela quer destruí-lo, mas porque, no fundo, quer sentir que pode confiar. E confiança, para o feminino, nasce do masculino que não se altera pelo ambiente, que não perde a forma, nem se dilui em emoções emprestadas. O verdadeiro jogo não está em esconder sentimentos, mas em não deixar que esses sentimentos sequestrarem sua soberania. Nietzsche diria: o homem que se permite ser moldado por cada onda emocional do feminino será inevitavelmente arrastado ao fundo e esquecido. Mas aquele que permanece como um continente inexplorado, mesmo quando tocado, este será lembrado. Você ainda busca a aprovação dela? Então não entendeu nada. O homem que vive para agradar já entregou seu trono antes mesmo de sentar nele. Nietzsche não via o amor como subserviência, mas como tensão criativa, onde o homem não se curva para ser amado, mas é amado exatamente porque não se curva. Se ela vê que seu mundo pode ser movido por um elogio ou um gesto afetuoso, ela já sabe: você pertence a ela e não a si mesmo. Ela não quer um servo sentimental, ela quer um rei emocionalmente intacto, porque, paradoxalmente, só confia no homem que pode viver sem ela. O que isso significa? Significa que toda mulher que testa um homem, na verdade, está gritando: me prove que sua alma não é frágil. Mas ela não diz isso com palavras, diz com atitudes que confundem, com gestos que contradizem, com silêncios que dilaceram. E o fraco tenta decifrar. O forte apenas observa. Nietzsche sabia que a tragédia do homem moderno é a sua fome desesperada por ser validado especialmente por aquilo que mais deseja. Mas aquilo que você deseja, se perceber que te controla, te destruirá. A única saída: transformar o desejo em disciplina, o amor em liberdade, o impulso em vontade superior, não para fugir da mulher, mas para que ela perceba que você é impenetrável não pelo corpo, mas pela alma. E é aqui que está a chave. A mulher realmente poderosa jamais se entregará ao homem que ela consegue dominar com facilidade. Ela pode brincar com ele, usar, explorar, mas jamais respeitar. O respeito nasce quando ela sente que não pode seduzir sua essência. Quando, mesmo nua, ela percebe que sua nudez não te comanda. E então, e só então, ela começa a baixar as próprias máscaras. A ilusão da aprovação é a armadilha mais doce e mais cruel, porque faz você acreditar que está sendo amado quando, na verdade, está sendo alimentado como um cão de performance. Nietzsche escreveria com fúria: o homem que precisa da mulher para sentir-se inteiro é aquele que já nasceu partido. E enquanto esse homem não queimar seus desejos no altar da autodisciplina, continuará dançando como um fantoche, mesmo que com um sorriso no rosto. Ela não quer apenas sentir-se amada, ela quer ser absorvida, mergulhar na alma de um homem e descobrir se ele tem profundezas ou apenas espelhos. Mas cuidado, o desejo que ela desperta é o mesmo que pode te afogar. Nietzsche compreendia isso com precisão brutal. O desejo é uma prova, não um prêmio, e muitos homens confundem o chamado com o fim da jornada. A verdade é: se você a deseja mais do que a si mesmo, você já desapareceu. A mulher que testa é a mulher que busca consistência, mas ela testará com armas invisíveis, atrasos calculados, proximidades ambíguas, elogios seguidos de distanciamentos frios. E tudo isso não é para machucar, é para medir. Ela quer saber se você colapsa ou se mantém, porque o colapso do homem diante do desejo é o que torna o masculino descartável. E Nietzsche
sempre impiedoso, nos avisou: aquilo que não resiste não merece permanecer. Não se trata de frieza, não se trata de ignorar. Trata-se de manter o trono interno. Quando você para de correr atrás, ela para e te observa. Quando você para de explicar, ela começa a interpretar. Quando você não se entrega ao caos, ela começa a desejar a sua ordem. O que ela realmente quer não é te fazer ceder, é saber se existe algo em você que o mundo não consegue tocar. Nem ela. Nietzsche não via o amor como prisão, mas também não o via como libertação fácil. Ele via o amor como arena. Um lugar onde forças se enfrentam, não para se destruírem, mas para se revelarem. Por isso ele não idealizava a mulher, ele a compreendia como uma força. E forças não são domadas com palavras doces, mas com presença inquebrantável. Um homem presente é mais perigoso do que 1000 homens carentes. Se você busca ser compreendido, será reduzido. Mas se você permanecer um enigma não frio, mas firme, ela voltará. E voltará não porque perdeu, mas porque encontrou em você o que o mundo não tem. Um homem que se basta. E o que se basta é o único que pode de fato escolher. Nietzsche riria dos que tentam seduzir pelo esforço, porque para ele, o que atrai não é o esforço. É o mistério que não se dissolve nem sob os olhos mais atentos. Ela vai tentar novamente, mas agora será mais sutil, mais inteligente, mais silenciosa, porque quando uma mulher percebe que não pode quebrar um homem, ela não recua, ela muda de tática. É aqui que o jogo se torna mais perigoso e mais belo. Porque se você chegou até aqui intacto, não é mais um homem comum, é um símbolo. E símbolos não são tocados, são seguidos. Nietzsche via isso. O verdadeiro poder não grita, ele magnetiza. Você perceberá isso no olhar dela. Ele não será mais o mesmo. Não haverá mais sarcasmo, nem deboche. Haverá uma pergunta velada. O que existe em você que eu não consigo dominar? E se você responder com palavras, perderá tudo. A resposta está no gesto, no silêncio, na decisão de não reagir. O homem que não reage já venceu, porque ele prova que não está sendo testado, ele está sendo revelado. Nietzsche nunca pediu que os homens fossem duros. Ele pediu que fossem inteiros. E ser inteiro não é desprezar o feminino, é não permitir que o feminino desestruture aquilo que o masculino construiu com dor, silêncio e disciplina. Um homem que sabe quem é não se altera diante da beleza, do sexo, do abandono ou da provocação, porque ele já fez as pazes com a única coisa que realmente importa, sua própria sombra. E aqui está o ápice. Ela deixará de testar quando perceber que você já se testou, que você já caiu e levantou, que já sangrou e não exibiu o corte, que não precisa da aprovação dela porque já se validou diante do caos. Esse homem não implora, ele apenas observa, e é por isso que ela o deseja, porque ele não precisa. E tudo o que não se precisa carrega o valor mais raro do mundo moderno, a liberdade. Portanto, se você quer ser desejado, pare de tentar. Se quer ser respeitado, pare de explicar. Se quer ser lembrado, pare de ser previsível. Nietzsche sabia: o homem que não é facilmente lido torna-se inesquecível. E talvez seja esse o segredo que ninguém teve coragem de lhe contar, que o poder masculino não está na conquista, mas na recusa. Não em vencer a mulher, mas em vencer a si mesmo na presença dela. Há silêncios que valem mais do que declarações, e há presenças que gritam mesmo sem uma única palavra. Se você chegou até aqui, entenda: o jogo nunca foi sobre elas, sempre foi sobre você. Cada teste, cada ausência, cada olhar ambíguo. Tudo isso foi um espelho, apontando para a sua própria fraqueza ou grandeza. Nietzsche não falava de sedução, ele falava de afirmação, de se tornar aquilo que ninguém pode moldar ou destruir. Você não foi feito para agradar. Foi feito para afirmar a sua existência com tal força que o mundo inteiro tenha que se reorganizar à sua volta. A mulher que te testa está apenas perguntando: você é real ou mais um fantasma tentando ser amado? E se você ainda precisa da resposta dela, então a resposta é não. Porque o verdadeiro homem, aquele que ela teme e deseja, não é o que se explica, é o que se basta. E se basta mesmo quando está só. Lembre-se,
As correntes mais fortes não estão no corpo, estão na mente, e você só será livre quando for capaz de perder tudo, sem se perder. Porque o desejo que te controla é o mesmo que te torna escravo, mas o desejo que você encara sem se curvar esse te transforma em lenda. Nietzsche chamava isso de tornar-se o próprio destino, e só os poucos que suportam a solidão da verdade têm esse poder. Então, feche os olhos por um instante e se pergunte: o que restaria de mim se todas as mulheres desaparecessem agora? O que eu realmente sou, quando ninguém me observa? Porque é nesse silêncio que a verdade aparece. E se a sua resposta for firme, então não importa quem fique ou vá, você já venceu. Porque venceu a única guerra que vale a pena, a que acontece dentro de você. Se esse vídeo te tocou em algum lugar que você não consegue explicar, é porque a verdade não grita, ela sussurra no abismo. E se você ouviu, então compartilhe. Não por vaidade, mas porque o mundo precisa de homens inteiros e não de sombras tentando agradar. Curta, comente e se inscreva. Não por impulso, mas por propósito. Porque se você chegou até aqui, é porque algo em você já está despertando. E agora, não há mais retorno.